senhores telespectadores, este programa vai ser emitido no dia 27 de dezembro de 98. Portanto, olhem, faltam 3 dias para acabar o ano. Ainda anteontem foi Natal. Vamos entrar em 99, estamos no fim do século. E por isso mesmo eu hoje vou-lhes fazer um programa que, de certo modo, é diferente. Eu acho que lhes vou falar na cidade do futuro. A cidade do futuro, não pensem que lhes vou agora mostrar assim lindas coisas, grandes edifícios ao sol, nada disso, nada disso. A cidade do futuro é uma cidade debaixo da terra. E isto é engraçado porque debaixo da terra, os antigos, desde os romanos aos gregos, diziam que debaixo da terra infere, porque isto é o nível do solo, para cima é super, para baixo é infere. Ora bem, o reino do super era o superno, o céu, e o reino do infere era o inferno. Toda a gente sabe o que é o inferno e eu escuso-lhe o dizer. O inferno é o reino do inimigo, do perigoso, do tal, enfim, cornudo, encarnado, Satanás. Não vamos falar agora do inferno. Pois o nosso passeio em Lisboa vai começar precisamente aqui. Estamos na Alameda Afonso Henriques e vamos percorrer 6 quilómetros. 6 quilómetros é uma légua das antigas. Eu tenho aqui a planta da cidade, reparam, cá está o Instituto, cá está a Alameda e eu estou aqui. Vamos tomar o metro, reparem o caminho que vamos andar. Vai acabar aqui, já perto do Mar da Palha. Vamos sempre debaixo de terra, vamos sempre pelo tal inferno, infere. Apesar de tudo, verão que há muito para ver. O programa, aliás, destina-se precisamente a chamar a atenção dos meus telespectadores para esta obra, a meu ver, notável, que foi a tentativa, juntando obras de arte, de transformar o inferno, num paraíso. Vamos ver se conseguiram. A viagem ida e volta vai-me custar precisamente esta moeda, 100 escudos. Bom, aliás, mais do que a viagem, eu com 100 escudos posso andar 1 hora no metro e numa hora dou volta a toda a Lisboa. É claro, não vejo grande coisa porque vou sempre cá por baixo, mas 100 escudos. Aproveito para lhes dizer que a razão pela qual o metro tem um preço baixo tem a sua filosofia. Eu estava na Câmara Municipal, era vereador, quando se discutiram as tarifas do metro. Bom, hoje conta-se muita coisa. Eu já ouvi dizer que o metro foi mandado fazer no tempo da guerra para servir aqui de bunker, quando viessem as bombas. Uns diziam que era dos alemães, outros diziam que era dos aliados. Esta metro era só para as pessoas se protegerem dos bombardeamentos. Também já ouvi dizer que o metro foi feito para coletor das imundícies.
era preciso drenar os esgotos de Lisboa e então fizeram estes buracos. Bom, é curioso que há quem diga isso pior. Há quem acredite nisso. Eu estava na Câmara, eu era vereador, quando se discutiram as tarifas do metropolitano de Lisboa. Devo dizer que pagava-se 15 tostões. Bom, 15 tostões, devo dizer que era mais do que hoje são 100 escudos. Era um pouco mais. Mais do que hoje são os 100 escudos. Quer dizer, o metro, em vez de encarecer, barateou. E qual era a razão deste preço? Porque 15 tostões era muitíssimo mais barato do que um táxi. E o metro era muitíssimo mais rápido. Uma pessoa metia-se lá em cima no Campo Pequeno e em 5 minutos punha-se no Rossio. O metro parecia um milagre. Qual era a razão dessas tarifas populares? Era esta. A Câmara preocupava-se com os moradores que trabalhavam e viviam longe, porque a situação era esta. Muito longe do centro, as casas eram mais baratas, mas as pessoas acabavam por passar no transporte, nos elétricos, o tempo todo, não tinham tempo para ficar em casa. E para terem tempo para ficar em casa, viviam no centro, mas a renda levava o salário inteiro. As pessoas não tinham dinheiro para comer. Portanto, o preço barato do metro representava uma compensação. A pessoa vivia longe, mas o transporte era tão barato que era como se vivesse no centro. Esta mudança, isto aconteceu há 40 anos, eu estou a falar-lhes nos princípios, 59, 60, devo dizer que esta previsão acertou completamente. Os bairros periféricos aumentaram muito depressa, toda a gente passou a andar de metro. Hoje andam milhões e milhões de pessoas no metro. Eu vou fazer a tal viagem ao Mar da Palha, mas vamos passar por algumas das estações. Antes disso, vou normalmente comprar o meu bilhete, porque eu vou dizer que não estou aqui ao serviço do metro. Eu não fui nem convidado para fazer o programa. O bilhete sou eu quem o vai pagar. E não pago grande coisa. Com 100 mil réis vou andar os tais 6 quilómetros e como vou fazer a ida e volta, vou andar 12 quilómetros por esta pequeneza de 100 escudos. No caminho é preciso prestar atenção não só aos lugares, mas também às estações. Estou agora nesta estação da Alameda 2, que é uma estação notável. Devo dizer que é uma das mais belas estações de metro de toda a Europa. Os construtores tiveram esta ideia, que me parece preciosa, já que estamos debaixo do chão e não se pode ver nada, então encheram as paredes de obras de arte para que as pessoas sempre possam olhar para alguma coisa. Essas obras de arte são umas de azulejo, outras de metal, outras de pedra. Aqui, nesta estação, quero chamar a atenção para os navegadores. Os navegadores são de Costa Pinheiro. Tem atrás de mim o Infante Dom Henrique. Bom, mas aí perto está o Vasco da Gama, está o Dom João II, está o Fernão de Magalhães. Há outros artistas, por exemplo, o Alberto Carneiro faz umas belas árvores de metal que mostram que debaixo da terra também podem nascer árvores, pelo menos as árvores das nossas ilusões. Há um pavimento de mármore preto e branco,
feito por uma artista finlandesa, Joanna Blomstedt. Claro, a gente pode perguntar se valia a pena vir de tão longe para fazer aquilo. Muitas perguntas se podem fazer aqui. Aliás, a arte serve para isso mesmo, para provocar perguntas e para inspirar respostas. Sei muito bem que muitos dos senhores telespectadores chegam aqui e dizem: o que é o Infante Dom Henrique? Aquele barbudo, aquilo... Bom, a arte muda. Há uma arte de tempos serenos, de tempos de equilíbrio, de tempos em que todas as pessoas tinham a certeza de que todas as coisas e sabiam bem para onde era o caminho mais perto. Há uma arte de inquietação, de angústia, de incerteza, em que ninguém sabe como vai ser o dia da manhã. E com tempos diferentes não pode haver artes iguais. Eu acho que esta estação traduz bem essa incerteza do tempo presente. Mas vamos meter-nos no metro e vamos já para a estação seguinte. A estação seguinte é a das Olaias. É uma obra do arquiteto Tomás Taveira e, em minha opinião, resultou um trabalho muito brilhante, muito imaginativo e que apela aos nossos sentimentos. É uma coisa cheia de cor e de movimento. Reparem neste revestimento cerâmico de Pedro Calapés, ou reparem mesmo num estranho muro que lhes vou mostrar. É uma escultura de Graça Pereira Coutinho. Como veem, o tema é uma mão espalmada. É discutível, mas é curioso. O arquiteto da Estação da Bela Vista foi Paulo Brito da Silva, mas a decoração de toda esta azulejaria é de mestre Querubim Lapa. Querubim Lapa é um dos mais conhecidos e famosos ceramistas portugueses e realmente a estação mostra isso. É uma apologia do azulejo, é um festival do azulejo com muitas nuances e muitas variedades. Chelas têm um gosto completamente diferente. A arquiteta foi Ana do Nascimento e o decorador o Jorge Martins. O que isto tem de original é que a decoração fez uma espécie de estrutura diante da outra estrutura. Se repararem bem, o decorador fez uma parede nova para obter o efeito decorativo. Parece-me que é realmente uma forma nova de barroco. De qualquer maneira, é curioso. Esta é a estação de Cabo Ruivo. Sinceramente, eu desta não gosto. Acho-a pesada, escura. É uma espécie de bunker. Quem será o Saddam Hussein que aqui guarda armas secretas? Já pensaram nisso? Bom, tem uma estrutura de túnel
é toda pintada a cinzento, é assim uma cor de ventre de cruzador, é uma coisa sinistra, sombria. Meu Deus, Lisboa é alegre. Lisboa é uma cidade de sol e de cantigas e de raparigas bonitas. Que diabo havia de necessidade de fazer uma coisa assim tão triste? Eu bem sei que a estação está incompleta. Aqui vêem, aqui há uns buracos, estão ainda em branco. Bom, mas disseram-me, eu perguntei para que são aqueles buracos. Bom, é um senhor escultor que está a fazer imagens da pré-história. Da pré-história, põe ali uma pré-história, ali outra pré-história, ali outra pré-história. Mas isto é assim uma espécie de... Isto impressiona-me, como sabem. Há passado, presente, futuro. Toda esta linha é uma apologia do presente, é uma arte do nosso tempo. Que necessidade havia aqui de ir para a pré-história saltando sobre a história, porque a história, a nossa história é importante. Temos uma história do século XIX, uma história notável, a história da geração de 70, a história do romantismo, uma história do século XVIII, que é a história do Pombal, de Dom João V de Mafra, XVI, que é a história dos descobrimentos, XV, que é o infante Dom Henrique, XIV, XIII, XII, que são os afonsinos, e antes disso aos mouros, e antes disso aos romanos. Há uma longa história para contar. Mas aqui resolveram esconder isso tudo. Do presente passa-se à pré-história. A pré-história acaba 2000 anos antes de Cristo. Sabem uma coisa? Nos antigos conventos, os censores iam às crónicas e havia lá umas páginas, eles punham um selinho e punham assim: não convém ler o que está por baixo. Esta coisa de pura e simplesmente suprimir a história é uma censura. Nós temos a história que temos. Bom, e os portugueses estão hoje um pouco divididos. Há pessoas como eu que têm muito orgulho nessa história. Acho que fomos um pequeno povo ao serviço do grande mundo. Nós aproximamos, reunimos, fizemos os homens e irmãos. Bom, mas admito que haja quem pense o contrário. Haja quem pense que não, que a gente andou a apagar culturas, andou realmente a semear guerras e divisões. Cada um pense como quiser. Agora, uma coisa é certa: a história existe. Temos que a assumir. E essa é a nossa história. Nós não temos outra. É a história do Dom Afonso Henriques, do Nuno Álvares, do Vasco da Gama, do Marquês de Pombal. É a nossa história. Não podemos, pura e simplesmente, pôr assim um lacre e dizer agora estes séculos não são para lembrar. Vamos falar antes dos dinossauros e nos nossos avós pré-históricos. É por tudo isso que eu não gosto desta estação. A última estação do metro é a Estação do Oriente. Bom, esta palavra Oriente é, para o português, uma palavra muito exigente. Todos sabem que Oriente vem do latim oriore. Oriore quer dizer nascer. É daí que vem origem. Bom, Oriente, no fundo, é um lugar geográfico, é exatamente o ponto do horizonte onde nasce o sol. Mas, é claro, para o português, no ano de 1998,
É importante este ano, 98, Oriente é muito mais do que isso. Faz agora 500 anos que o navegador português tinha pela primeira vez navegado desde as praias da Europa aos portos orientais. O nosso Vasco da Gama estava a discutir com o Samorim de Calicut as futuras relações entre o Oriente e o Ocidente. É o ano em que, como conta o nosso Camões, nós nos apresentamos dizendo: os portugueses somos do Ocidente, imos buscando as terras do Oriente. O Oriente é muito importante para nós. Não é só o lugar de Vasco da Gama, é o lugar em que o Garcia Dorta escreve os colóquios, o lugar em que o Camões escreve os Lusíadas, o lugar em que o Fernão Mendes Pinto escreve a Peregrinação, é o lugar do ouro de Narcinga e das riquezas de Cambaia e das especiarias das Molucas e da China e de Macau que continua a existir, e dos negócios do Japão e de Timor que continua a ser um espinho na nossa consciência, com aquele herói, o Xanana de Guzmão, que continua amarrado na penitenciária. Isso tudo é o Oriente. Bom, os assuntos são tantos, eu compreendo. A direção do Metropolitano achou tanta coisa, para onde é que iam escolher? Olha, acabaram por não escolher coisa nenhuma. E disseram: não, senhor, Oriente é o mar, vamos dedicar isto ao mar numa perspectiva universalista, porque isto aqui dá já para a exposição é sobre os oceanos e é universalista, portanto, isto aqui já é assim uma espécie de transição entre Metropolitano de Lisboa e a exposição mundial. Bom, e para isso convidaram artistas de 11 países do mundo para ser universalista. Não sei se conseguiram. Uma coisa é universalismo, outra coisa é pluriversalismo. Há aqui 11 obras de arte, mas não conseguem ser um testemunho universalista. São, sim, depoimentos contraditórios, polémicos, pluriversalistas. Dos 11, só um é português. É este que está atrás de mim. Bom, é de um artista que já faleceu, chamava-se Joaquim Rodrigo. Eu realmente não o conheci, nem nunca tinha ouvido falar, mas ele diz que ele já faleceu, mas chamava a isto a Praia do Val. A Praia do Val, como sabem, é uma linda praia algarvia. Bom, mas há coisas de muitos outros pintores. Está ali uma grande cidade de arranha-céus, com as janelas todas iluminadas. Aquilo parece uma cidade, não é, aquilo é mar. Diz que é uma cidade a afundar-se, na Atlântida. Bom, mas aí há gato, porque a Atlântida não era para o Oriente, a Atlântida era no Ocidente. Bom, também estão as caravelas portuguesas, assim numa grande mistura com o afundamento do Titanic, com os náufragos todos aí por água abaixo, ainda de clarinhos engomados, e com o laçarote do black tie. Há muita coisa, há até uma coisa que me parece uma chacota em banda desenhada, em que as nossas caravelas alternam com os patinhos do Walt Disney. Bom, em suma, há gostos à medida de todos. Está bem, acho bem. Realmente, nós não somos detentores da verdade. O mundo está cheio de verdades. E desde que seja como eu digo, cada um admita que a sua verdade é apenas uma verdade relativa.
Há uma verdade portuguesa, há uma verdade esquimó, há uma verdade africana, há uma verdade australiana e tudo isso se pode ver aqui. Há uma outra verdade que essa acho que ninguém contestará. A Estação do Oriente é um belo monumento, visto lá em cima, a resplandecer ao sol, e os portugueses vindouros, esses terão todos orgulho na Estação do Oriente.